Bom, pessoal, então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouco mais sobre as nossas tag leaves, né? Algumas coisas que eu não passei para vocês, certo? Nas aulas anteriores, e agora utilizando para páginas de pesquisa e listagem, utilizando o Servlet para isso, tá ok? Bom, então aqui vamos aproveitar agora a nossa tabela de usuários, né? Que por enquanto a gente ainda não está listando eles aqui. E por enquanto o que acontece? Ele está listando os usuários através do link usuários.jsp, tá certo? Então vamos abrir aqui o nosso NetBeans. Vou fechar aqui os outros exemplos anteriores e a gente vai fazer o seguinte: lá no controller a gente ainda não tem um usuário controller, a gente tem apenas segurança, que é o que efetua o login do usuário. A gente vai criar, né, dentro de controller, um novo servlet. Vou chamar ele de usuário controller no pacote controller. Vou avançar, vou clicar aqui para ele adicionar as informações no web.xml e finalizar a criação do meu servlet. Vou apagar esses comentários, né, como eu falei para vocês, a gente não precisa deles. Vou apagar daqui também e apagar daqui também. Vou apagar aqui todos os comentários para economizar espaço na tela, enfim. A gente não vai precisar deles nesse momento. Inclusive esse servlet info aqui, a gente não vai precisar desse cara. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: no nosso sistema, a tela de listagem de dados ela é feita através do método get. E eu também expliquei que o formulário de pesquisa vai ser pelo método get, tá? Então, esse método aqui, ó, process request, a gente vai ter que trocar ele, né? Na verdade, a gente vai pegar e apagar esse método process request, tá certo? E vamos apagar a chamada dele aqui dentro do método do get e dentro do post, tá? Vamos deixar o método do post, porque por enquanto o nosso sistema ainda não tem o cadastro de usuário, né? Então a gente vai criar ele posteriormente, e a gente vai utilizar o método post para isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui dentro do método do get, a gente vai implementar a funcionalidade de pesquisa e listagem de usuários, tá? Então eu vou abrir o meu usuário DAO, vou procurar aqui, ó. Por enquanto, a gente só tem o método pega1, ou seja, ele vai recuperar o usuário pelo login. É o que a gente utilizou para efetuar o login na aplicação, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse método, só para a gente aproveitar a estrutura dele, aqui embaixo, e vou renomear ele para pesquisar. Ao invés de retornar um usuário apenas, ele vai retornar vários, né? Então, vou criar aqui, ó, array list de usuários. É o que ele vai retornar para mim. Bom, a consulta, pessoal, eu vou fazer a mesma consulta que já está aqui. Só que ao invés de pesquisar somente pelo login, eu vou pesquisar pelo perfil também. Então, string perfil. Tá certo? Então, por enquanto, eu estou desenvolvendo a pesquisa específica do meu usuário. Aqui, ao invés do login ser exatamente igual ao que eu digitar, eu vou utilizar o like. Eu vou utilizar o like. E o comando end. Vamos ver como é que está lá no meu banco de dados, que eu não me recordo agora. Na tabela perfil. Na tabela perfil, ele tem o nome do perfil. Então, vamos voltar aqui. Nome, like, interrogação. Ou seja, ele vai pesquisar login, sendo o login que eu pesquisei, e o perfil também, como que eu pesquisei. Aqui no meu parâmetro eu vou trocar, eu vou incluir, entre aspas, a minha sinal de percentual, antes e depois, né? Vou copiar e colar na linha de baixo. Aqui vai ser o segundo parâmetro, que é o perfil, né? Esse nomezinho aqui é o nome do meu perfil. E eu vou digitar aqui embaixo, ó, perfil. Certo? Bom, como a gente copiou aqui do pega1,
ele está utilizando o método if, né? Se ele localizar um usuário. Nesse caso, não. A gente quer retornar vários usuários da minha aplicação. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o comando while. Enquanto ele estiver encontrando o usuário, ele vai fazer o que eu estou pedindo aqui. Tá? Além disso, o que eu vou fazer? Ao invés de eu declarar aqui usuário igual a null, eu vou fazer um arraylist de usuários. Vou chamar de lista. Vai ser igual a new arraylist. Tá certo? E aqui embaixo, eu vou retornar, ao invés do usuário, eu vou retornar a minha lista, que foi a lista de usuários que ele localizou. Eu tenho que vir aqui corrigir esse problema, né? Porque eu tenho que declarar o meu objeto aqui em cima. Aqui ele está reclamando o seguinte, ó, ele está dizendo que já tem alguém definido com esse nome, né? Ou seja, aqui, ó, na minha pesquisa, eu estou recebendo uma string chamada de perfil, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome do meu objeto. De perfil, eu vou botar aqui para P. E aí eu tenho que trocar aqui embaixo, ó, P. E aqui 7P. Tá certo? Então eu vou trazer todos os usuários com o perfil que eu pesquisei e com o login que eu pesquisei. Certo? Só agora o meu sistema ficou completo. Tá certo, pessoal? Então vou salvar aqui. E já vou aproveitar que eu estou na classe usuário DAO. Eu vou copiar esse método de busca na linha de baixo. E já vou criar a busca Google. Tá? Então aqui vai ser pesquisa, que eu vou receber apenas um parâmetro. Ó, vai ser pesquisa. Aqui também pesquisa. E aqui ao invés do comando end, eu vou usar o comando ou. Beleza? Então o que eu pesquisar vai ser pesquisado tanto no nome quanto no perfil de acesso. Beleza? Então já tem os dois métodos que eu preciso, já estão implementados. Tem o pesquisa geral, né, que é uma pesquisa específica, e a pesquisa Google, que vai pesquisar no nome no login. Salvei aqui a minha classe, tá certo? Volto aqui para o meu usuário controller, e aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar as classes que eu vou precisar, né? Então, vou importar java.util.arraylist. Eu vou importar modelo.usuário e vou importar persistência.usuário DAO. Beleza? Então eu estou entrando aqui no meu sistema, né, no meu servlet, e eu quero fazer a pesquisa através do servlet. O que eu tenho que fazer para isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro que eu vou fazer, pessoal, vai ser a pesquisa Google, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, string ação recebe request.get parameter ação. Para que vai servir isso? Para eu saber qual é o tipo de busca que eu estou fazendo. Tá? Eu poderia chamar tipo de busca, tipo, enfim, qualquer nome. Eu escolhi chamar de ação. Aí eu faço a seguinte comparação. Se a ação for diferente de nula, eu vou fazer a seguinte verificação. Se eu encontrei uma ação, eu vou verificar qual é a ação que eu selecionei. Então, ação.equals. Eu quero verificar se ação é igual a Google. Vou chamar de Google para ficar mais fácil. Ou seja, se a minha ação for uma pesquisa Google, ele vai chamar o método de pesquisar genérico, né? Aquele que só recebe um parâmetro. Tá? Então, antes de mais nada, né, aqui logo abaixo de a ação, eu vou declarar logo os objetos que eu vou utilizar no meu servlet. Então, eu vou criar aqui um usuário DAO.
Vou chamar de DAO, igual a new usuário DAO. Vou criar também o meu ArrayList, que vai trazer para mim o resultado da minha consulta. ArrayList lista vai ser igual a null, né? Porque por enquanto eu ainda não sei se tem alguma coisa para ser mostrada. Aí beleza. Dentro da ação igual a Google, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar se foi passado os parâmetros que eu vou precisar para fazer a pesquisa. Então, string pesquisa recebe request.getParameter e aí vai ser o que? Pesquisa. Esse é o nome do campo que eu vou utilizar para fazer a pesquisa. Então, a minha lista vai ser igual a DAO.pesquisar pela minha pesquisa, que eu acabei de recuperar aqui na linha de cima. Logo abaixo eu já vou aproveitar para fazer o outro método, né? Eu quero saber se agora eu vou pesquisar com a pesquisa avançada. Então eu vou chamar ação.equals avançada. Não precisa botar sem cedilha não, tá? Então se a ação for avançada, significa que a minha pesquisa vai ser avançada. Então eu vou precisar receber dois parâmetros, né? O meu perfil ou o meu login. Então, eu vou declarar string login, recebe request.getParameter, login, string perfil, recebe request.getParameter, perfil. Depois disso, o que eu faço? Lista vai ser igual a DAO.pesquisar, só que vai ser esse de baixo, né? Eu vou passar como parâmetro o login e o perfil. Então, desse jeito aqui, a gente já finalizou o nosso servlet, né? De modo que ele busque as informações do meu usuário de acordo com a pesquisa, né? Se for a pesquisa Google, eu vou fazer uma pesquisa Google. Se for uma pesquisa avançada, eu vou fazer a pesquisa avançada. Tá certo? O próximo passo, pessoal, é o seguinte: eu tenho que fazer com que esses dados que eu listei, né, essa consulta que eu fiz, seja exibido na tela, né? Eu já tenho a minha lista de usuários aqui, apesar de não estar implementada, né, eu já tenho uma tela para isso. Então, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Se a minha lista for diferente de null, significa que eu consegui buscar os dados, né, de usuário, né? Tanto faz ser pesquisa avançada ou não, ele conseguiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a técnica que a gente utilizou para fazer uma alteração de dados. Vou até demonstrar aqui, ó, abrindo o empregado controller. Deixa eu fechar isso daqui para a gente ter mais espaço. Vou expandir aqui. Então, olha só. Eu vou criar essa declaração aqui, tá? Lá no meu servlet, ou seja, eu vou criar um servlet dispatcher, tá ok? Então, para facilitar a minha vida, eu já vou fazer o seguinte, ó, já vou utilizar get servlet context ponto get request dispatcher, passando a minha requisição lá para usuários.jsp.forward. Aí eu vou colocar request e response, tá ok? Só que antes disso, o que eu fiz aqui no meu empregado controller? Eu peguei a minha request e passei com um atributo para a minha requisição, que é o atributo empregado. Nesse caso, eu não vou passar simplesmente um atributo único, ou seja, um usuário único. Eu vou passar uma lista de usuários. Então, eu vou colocar assim, ó, request.setAttribute e eu vou passar a minha lista. Então, aqui é a minha lista. Ou seja, lá no meu usuários, eu vou receber uma lista
com todos os usuários que foram encontrados através da minha pesquisa. Tá certo? Se a lista não for diferente de nula, significa que ele não conseguiu encontrar nenhum dado, né? Então, bom, vamos mudar um pouquinho o foco disso daqui. Ao invés de eu verificar se a lista está vazia ou não aqui nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou jogar aqui do lado de fora, né? Eu passo a lista lá para minha tela de usuários e lá eu vou verificar se tem ou não dados a serem exibidos. E aí eu vou tirar essa verificação, que assim fica mais fácil. Pronto, fica assim. Então eu passo a minha lista, né? Lá na tela de usuários eu vou verificar se tem ou não algum dado a ser exibido. Nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma verificação se ele foi passado uma ação para o meu servlet. Se não foi passada a ação, aí sim eu quero mostrar uma mensagem, tá? Nesse caso, eu vou fazer um else aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um objeto, ó, printWriter out é igual a response.getWriter. Response.getWriter, né? E aí eu vou colocar o seguinte mensagem, ó, out.print, e eu vou criar um script, né, um alerta JavaScript. Alert ação inválida. History.back /script. Ou seja, se o meu usuário, né, chegar nessa tela sem passar, sem informar qual é a ação a ser executada, o meu servlet vai dar uma mensagem dizendo que é uma ação inválida e vai retornar para a página de origem, ou seja, ele vai voltar para a página anterior que chamou o servlet. Então vamos fazer um teste, né? Vou aqui acessar localhost e vou logar aqui admin 123. Então por enquanto está certo. E aqui em cima na lista eu vou colocar usuário controller. Pá, tá vendo? Ação inválida. Ou seja, ele entrou lá no servlet sem passar qual é a ação que ele vai executar. E aí ele retorna para a página inicial, que é a que eu estava antes de chamar o servlet. Então vamos voltar aqui. Vamos abrir o menu. E aqui no menu de usuários, pessoal, o que eu vou fazer? Ao invés de chamar usuários.jsp, eu vou chamar usuário controller interrogação ação igual a Google. Pronto. Volto para o meu sistema, atualizo a página. Quando eu clico aqui em usuários, agora ele achou aqui o seguinte, ó. Usuário controller, ação igual a Google, só que ele deu um pequeno erro, tá? Ele está dizendo que usuários, que não encontrou a página usuários que eu informei. Então vamos lá no controller e olha só. Ah, entendi. No dispatcher eu tenho que colocar barra usuários. Quando eu voltar aqui, ele vai pedir para logar novamente, ó, admin 123. Quando eu clicar, agora sim, ó, lista de usuários. Só que por enquanto ainda não veio os usuários aqui. Por quê? Porque lá na minha página usuários eu não implementei a tag lib para mostrar o que veio na minha pesquisa, tá? Então por enquanto ó, tá a tela em branco. Se eu vou observar lá em cima, tá chamando o meu usuário controller e agora eu vou desenvolver aqui a minha lista de usuários, tá ok? Então vamos começar ali em cima, importando a minha tag lib, tá? Então abra a tag de JSP @tag lib. O próprio NetBeans vai nos ajudando, né? Então, o primeiro é o prefixo, vai ser o C, URI, Ctrl espaço, ele já aparece as URIs e a gente vai usar o core. Beleza. Utilizamos aqui. Além disso, né, eu vou vir aqui embaixo e vou criar a tabela, né? Então, table, tr, né, a nossa primeira linha, th. Vou deixar uma th em branco, né, que é para a gente fazer os botões de ação.
O segundo vai ser o quê? Login e perfil. Tá ok? Por enquanto eu vou mostrar somente essas duas informações. Mais do que isso eu não acho necessário. Então vamos lá. Tag libc, né, que é o que a gente incluiu lá em cima. Ponto. For each. For each o quê? Itens. Quais são os itens da minha lista? Só lista, né? Espaço. Var. Eu vou chamar de usuário. Fecho o meu for each. E aí eu vou fazendo aqui as minhas linhas, né? Próxima linha vai ser td. Opa, td. Aqui eu vou colocar usuário.login. E na td de baixo vai ser usuário.perfil.nome. Salvei. Quando eu salvei isso aqui, vamos atualizar a página. Ó. Por enquanto ele não trouxe nada, né? Então vamos ver aqui no meu servlet, está aqui, ó, o nome é lista, tá certo? Dentro de usuário controller, eu estou passando aqui a minha lista. Então, por enquanto, veio ok, né? Ele trouxe os dados, ele conseguiu. Vamos ver aqui se ele deu algum erro. Por enquanto, não. Então, vamos lá no usuário DAO. Perfeito. Antes de continuar, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui empregados, JSP, e eu já vou pegar aqui, ó, o formulário de pesquisa, que aí vai facilitar a minha vida. Vou copiar ele aqui, ó, até o /form, vou lá em usuários, tá certo? E aqui logo acima da tabela eu vou colocar o meu formulário. Mesmo esquema aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, usuário controller, interrogação ação, igual, só que aqui vai ter um pequeno detalhe, ó, param.ação. Por que eu faço isso? Porque quando eu entrar aqui, eu vou ter que mudar a ação de vez em quando, né? De vez em quando ele vai apontar para o usuário, para a conta Google, de vez em quando ele vai apontar para a busca específica, tá certo? Depois a gente faz a verificação aqui para saber se é busca avançada ou não. Beleza, pessoal? Depois a gente altera. Por enquanto eu vou até tirar esse link daqui. Vou apagar ele daqui. Depois a gente faz esse pequeno teste. Tá? Então, já estou aqui no meu login. Vamos fazer uma pesquisa básica aqui. Olha lá. Pesquisa, ó, deu ação inválida. Ok? Aí ele volta para cá. Por que ele deu ação inválida? Vamos verificar. Certo. Essa ação que veio aqui no meu action, quando eu envio para o formulário para pesquisar, ela não verifica esse dado aqui. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Ao invés de passar a ação na URL, eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui embaixo eu vou criar um input. O type vai ser hidden, né? Vai ser um campo oculto. O nome dele, ação. E o valor, aí sim, vai ser param.ação. Salvei. Vamos verificar aqui. Então, teste. Pesquisar. Beleza, tá lá. Ação Google, pesquisa, teste. Beleza? Vamos aqui agora no nosso sistema. Vamos voltar em usuário DAO e tentar entender por que ele não trouxe a lista de usuários. Tá? Vamos ver a primeira pesquisa. Então, a primeira pesquisa específica. Então, ele criou o array-list e tal, criou o usuário, criou o perfil, associou o usuário ao perfil, só que faltou um pequeno detalhe, pessoal.
Depois de associar o perfil ao usuário, eu tenho que vir aqui, ó, e adicionar na minha lista. Então, fica lista.add usuário, certo? Vou copiar essa linha, porque vai ser o mesmo problema aqui na pesquisa Google, ó. Na linha de baixo, eu tenho que adicionar o usuário da minha lista. Então, salvei. A aplicação automaticamente é reiniciada. Admin 123. Loguei no sistema. Usuários. Certo. O que acontece, pessoal? Quando eu entro na minha lista de usuários e a primeira vez que eu entro no sistema, ele não tem nada digitado aqui, o que acontece? Ele tenta pesquisar null lá no banco, porque esse é o valor padrão de uma string, não é vazio, é nulo. Então, por isso que ele não trouxe nada. Se eu vier aqui, por exemplo, e clicar em pesquisar sem digitar nadinha, agora sim a minha string ficou vazia. Certo? Então a gente tem que fazer essa modificação lá no nosso servlet para que ele já entre com os dados preenchidos na tela. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos lá. Eu entrei na minha lista, tá certo? E ele apareceu só login e senha. Login e perfil, tá? Por que aconteceu isso? Porque a minha lista de usuários ela está vazia. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou acessar aqui a minha lista de usuários e fazer a seguinte utilização de tag lib. Ó. if, o teste vai ser o seguinte, ó. Lista igual null. Opa, fecha. Ou seja, aqui, o que tiver aqui embaixo vai ser mostrado apenas se a lista for nula. Nesse caso, ele não encontrou nenhum usuário no banco de dados, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma TD, call span2, né? Porque ela tem que tomar a tabela como um todo. E ele vai mostrar assim, ó. Nenhum usuário localizado. E vou salvar. Vamos ver. Atualizando aqui. Não funcionou, né? Ou seja, ele não pesquisou, a lista não está nula. Provavelmente ela está vazia. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou apagar o igual a nulo e vou colocar assim, ó, empty espaço lista e vou salvar. E aí ele vai aparecer aqui para mim, ó, nenhum usuário localizado, tá certo? Então a mensagem, né, ela aparece sempre que a lista for vazia. Se ela não for vazia, essa mensagem ela vai ser ignorada, tá? Então, quando eu clicar em pesquisar, ele vai trazer os dados dos meus usuários, tá? Então, como que eu faço para eu entrar na minha tela de usuários e já trazer a lista de usuários aqui, tá? Nesse caso, é porque a minha pesquisa ela não está sendo passada aqui como parâmetro na URL. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Lá em usuário controller, eu faço as verificações dos campos. Ou seja, aqui, ó, antes de pesquisar, eu faço o seguinte, ó, se pesquisa igual a null, a minha pesquisa vai receber vazio. Beleza? E aí eu já posso adiantar e fazer isso aqui embaixo também, ó, para o login e para o perfil. Se login for nulo, login igual a vazio. Se perfil for nulo, perfil igual vazio. Nesse caso, ele vai pesquisar os usuários, independente de eu estar clicando ou não no botão pesquisar. Então vamos logar aqui agora, admin 123. Quando eu clico em usuários, ele já traz automaticamente todos os usuários cadastrados. Quando eu vou aqui, eu já posso fazer a minha pesquisa.
Então, ó, admin, ele trouxe o administrador, né? Então eu vou falar aqui, ó, trador. Pode ver que quando eu pesquiso, ele já mostra aqui na URL que eu digitei, ó. Tanto a ação que é a pesquisa Google, quanto a pesquisa que eu digitei aqui no meu campo de pesquisa. Então, já está funcionando a minha pesquisa utilizando o Servlet. Ok, agora o próximo passo é criar a pesquisa avançada, né? A gente ainda tem que criar a telinha para isso. No caso do empregado, o que eu fiz? Eu criei 2 arquivos separados, um para cada situação. Um para pesquisa avançada e um para pesquisa Google. Tá? Aqui, no meu usuário, vai ser a mesma página que vai fazer a pesquisa, tanto a pesquisa Google, quanto a pesquisa avançada. Vai ser tudo na mesma página. Então, eu vou utilizar a mesma tag lib, que é o if-test, para verificar se é para fazer a pesquisa Google ou a pesquisa avançada. Tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, embaixo da legenda da minha pesquisa, eu vou fazer a seguinte verificação, ó, if, o teste vai ser o seguinte, ó, param.ação igual Google. Fecho aqui a minha tag if e coloco isso aqui. Só que aqui ele deu um erro, né? Ele diz que assim, ó, o sinal de igual, eu tenho que colocar isso aqui, não pode ser entre aspas duplas, né? Porque a gente já tem uma aspas duplas aqui do lado de fora. Então aqui tem que ser o aspas simples. Tá? Então, salva. Salvei aqui, volto para a minha lista de usuários, ó. Então não mudou nada por enquanto, né? A minha pesquisa continua sendo essa daqui, beleza? Volto aqui para o meu código e eu vou fazer outro teste agora, ó. C2.if teste vai ser, deixa eu só fechar aqui agora. Então vai ser o teste, ó, param.ação igual avançada, sem ser cedilha, né? Ou seja, quando for uma pesquisa avançada, a gente vai pesquisar pelo login, né? Eu vou até copiar aqui de cima para facilitar, né? Então, login, vai ser isso aqui, ó. Login, param.login. E perfil. Vai ser o mesmo esquema, eu troco aqui, ó, perfil. E aqui na frente eu troco perfil. Beleza? Salvo. E volto aqui para o meu sistema. Então, por enquanto, ainda não tem, né, a troca deles, né? Vamos fazer aqui a troca na URL, ó. Vou trocar de Google para avançada. E vou apagar essa pesquisa que eu fiz. Então, tá vendo? Ó? O mesmo servlet de controle, ele mostra aqui, ó, a busca avançada. Se eu venho aqui e coloco... Se eu venho aqui no link, né, Google, ele mostra o Google, né, a pesquisa única aqui. Tranquilo? Então, por enquanto, ó, eu só acesso via URL, né? Vamos fazer uma pequena verificação, né? Vamos pesquisar aqui, ó, comum, no login. Não trouxe nada. Agora, se eu pegar e digitar comum no perfil, aí ele já traz, ó, porque o perfil é usuário comum, tá certo? A mesma coisa, ó, trador. Ele trouxe o administrador. Agora, se eu digitar isso no login, ele não traz nenhum. Então, vamos clicar aqui no usuário, vamos para a pesquisa normal, né? E vamos fazer a última verificação aqui, né? Na nossa página, para que ela monte para a gente o link de trocar de uma busca para outra, né? Ficou faltando só isso. Então, aqui dentro da legenda, eu vou dar Enter aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou utilizar o mesmo esquema, o if test, né? Então, eu vou copiar aqui, ó. If test, ó.
If teste, ó, se for Google, o link tem que ser para pesquisa avançada, não é isso? Então vamos lá. Se for Google, eu vou botar assim, ó. A href vai ser usuário controller interrogação ação igual avançada. Fecha aqui, né? Fecha o A. Então eu vou colocar aqui, ó, busca avançada e fecho parênteses. Beleza? Vou copiar isso aqui na linha de baixo, só que eu vou trocar as referências, né? Então, se a ação for avançada, eu tenho que trocar para a busca Google. E aqui também, né? Então, o meu sistema já atualizei. Já atualizou aqui, ó. Então, por enquanto, eu estou na pesquisa Google. Se eu pesquisar aqui, ó, Trador, ele traz. Se eu pesquisar comum, ele traz. Porque isso aqui, ele vai pesquisar tanto no campo usuário, quanto no campo perfil. Quando eu clico na pesquisa avançada, aí ele volta para a página usuário controla, né? Mesmo esquema, só que a ação é o que? Pesquisa avançada, né? Aí agora eu coloco comum aqui, ele já não vai achar o meu registro. Eu apago o comum do login, coloco comum no perfil, aí sim ele trouxe os dados. Bom, só para finalizar aqui o nosso exemplo, a nossa tabelinha ela ficou meio estranha aqui, né? Porque como eu coloquei uma açãozinha, eu coloquei uma coluna em branco aqui, ele ficou estranho. Então vamos só organizar isso aqui. Então vamos aqui, ó, na nossa table. A primeira coisa eu vou mostrar a borda, né? Border 1. E eu vou tirar essa coluna em branco que eu coloquei. Então vamos atualizar aqui. Então tá ali, ó. Agora sim eu consigo ver todos os dados. Então a gente finaliza aqui, né? Técnica de pesquisas utilizando o padrão MVC, tá? Tanto com o JSP quanto com o próprio Servlet que a gente viu agora no final. Vimos também um pouco mais sobre a tag lib, né? Aprendemos sobre a tag lib if test, que serve para fazer uma verificação e mostrar ou não um determinado trecho do seu código HTML de acordo com a sua verificação que você definiu no sistema. Espero que tenham gostado dessa aula e não deixe de compartilhar os vídeos com seus colegas e familiares. Inscreva no nosso canal para ficar sempre recebendo atualizações de novos vídeos. Um abraço e até a próxima aula.